Olá, viva para todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Viana Cidade do Desporto, o programa que acontece na Rádio J, sempre depois das 21 horas, em 90.8 FM e também nas redes sociais, com transmissão naturalmente no Facebook. Hoje vamos estar à conversa com Vasco Faísca, treinador de futebol, conhecido da generalidade das pessoas que nos acompanham e que estão ligados a este fenómeno desportivo. Vamos estar à conversa mais à frente nesta emissão. Vamos também ter a oportunidade de falar das várias modalidades desportivas em destaque no fim de semana, mas será com certeza o futebol o tema central do programa de hoje. Mas para já, avançamos então com o hóquei em patins, modalidade que nesta altura em Viana do Castelo está a atravessar alguma crise. A Juventude de Viana no Campeonato Nacional da Primeira Divisão, apesar de ter vencido no último fim de semana em casa frente ao Parede por 5-2, vitória importante que poderá dar algum alento à equipa de Viana do Castelo naquilo que resta do campeonato. Não tirou ainda a equipa vianense dos lugares de despromoção. A Juventude de Viana está no penúltimo lugar da tabela classificativa, tem 10 pontos conquistados, está a 4 da linha de água, mas a Juventude de Viana, nos 7 jogos que faltam ainda a disputar, terá agora um ciclo bastante complicado pela frente. Vai jogar este fim de semana, amanhã, no Dragão Arena, frente ao Futebol Clube do Porto, depois recebe o Sport Lisboa e Benfica, vai ao Alvalade jogar com o Sporting e recebe o Oliveirense. São 4 jogos à partida que a Juventude de Viana terá muitas dificuldades para conquistar pontos, ainda assim vai acreditando a equipa vianense que poderá ser possível sair dos lugares de descida de divisão, vai sonhando por isso. Na segunda divisão nacional desta modalidade, muito rapidamente dizer-lhe que há 4 equipas do distrito nesta prova, há 2 que estão a lutar pela subida de divisão e há outras 2 que estão a lutar para não descer. Valença e Limianos estão na frente 43 e 40 pontos respectivamente. Escola Desportiva de Viana e Vila Praia estão nas últimas posições da tabela classificativa deste campeonato. No voleibol também não está vida fácil para a equipa do Vôlei Clube de Viana. O VCV tem que ganhar obrigatoriamente na última jornada, que é amanhã, em casa, frente ao ginásio de Santo Tirso. Em caso de vitória, a equipa do Vôlei Clube de Viana garante a manutenção na primeira divisão nacional. Pode vencer por 3-7-1, que consegue então atingir esse objetivo. Caso contrário, a equipa do VCV arrisca-se mesmo a descer de divisão depois de largos anos no escalão máximo do voleibol nacional. O jogo é importante, amanhã às 5 da tarde, no pavilhão de Santa Maria Maior, VCV a defrontar o ginásio de Santo Tirso. A vitória é a única coisa que interessa à equipa de Viana do Castelo para se manter na primeira divisão nacional, isto no que diz respeito a este campeonato da primeira divisão, campeonato que vê cumprida então a sua última jornada este fim de semana. Depois desta passagem pelas modalidades ditas amadoras, referir só que no futsal feminino o Santa Luzia não joga, o campeonato está parado, para que se possa então cumprir esse campeonato da Europa da modalidade, sendo que o Clube de Viana do Castelo tem na seleção nacional portuguesa, como se sabe, Ana Azevedo, a jogadora mais internacional de sempre por Portugal, mantém a braçadeira de capitão, ou de capitã neste caso, na seleção nacional feminina de futsal, é a única jogadora do Clube de Viana do Castelo representada na equipa das esquinas e que vai então disputar este europeu da modalidade. Agora sim, Mário, vamos avançar então com o futebol. Vamos arrancar já com a conversa com Vasco Faísca, o nosso convidado de hoje. Boa noite. Muito boa noite. Vasco Faísca é o nosso convidado desta noite, 42 anos, treinador de futebol, esteve até há poucas semanas no comando técnico do Sporting Clube Farense.
e a verdade é que tem pela frente um vasto percurso como jogador, como treinador, mas só para deixarmos aqui, digamos, algumas ideias daquilo que foi o percurso do Vasco como jogador, e para aqueles que acompanhem menos este fenómeno, dizer que para já é natural de Faro, portanto está no lado, na outra ponta do país nesta altura, está radicado em Viana do Castelo, por questões familiares, que podemos falar mais à frente, mas começou a sua carreira no Farense. Depois foi para o Sporting, penso que no Sub-17. Sub-15. Sub-15, exatamente. Mas o seu, digamos, grande percurso é claramente no futebol italiano. Com o Vicenza, primeiro no Vicenza, depois ainda com uma passagem por Portugal pela Académica e pelo Belenenses, portanto houve um regresso a Portugal. Novamente volta à Itália para jogar pelo Padova, pelo Ascoli, pelo Platinas Chania, penso que é assim, pelo Matera, pelo Maceratese e acabas a carreira no Virtus Francavilla. Penso que é mais ou menos isto. Mas a juntar a tudo isso, há também aqui um percurso a nível das seleções nacionais, sendo que o Vasco foi campeão europeu de Sub-18 pela seleção portuguesa, com alguns nomes conhecidos do futebol português. Eu estive aqui a tirar alguns apontamentos: o Tonel, o Pepa, o Ricardo Costa, o Duda, o Moreira, o guarda-redes Moreira, que passou pelo Benfica, o que fez a formação do Benfica, o Pedro Albergaria, que é hoje em dia o diretor desportivo do Gil Vicente, e o famoso Cândido Costa, sempre soltinho, que ainda esteve há pouco tempo em Viana do Castelo, na Gala do Desporto. Vasco, depois destas, como treinador, e faltava essa referência, dizer que iniciou a sua carreira aqui no Vianense, no Sub-19, uma passagem curta, mas foi a sua primeira experiência, onde tive a ocasião de conhecer o Vasco nessa altura. E depois, primeiro como adjunto no Vila Franquense, do Vasco Matos, assume mais tarde o Olhanense, do Olhanense vai até Braga, para a equipa B do Sporting de Braga, uma passagem pelo Alverca na Liga 13 e o regresso a casa no Farense, na segunda Liga, que, digamos, um trajeto que terminou há pouco tempo, como toda a gente conhece, pelo menos aqueles que acompanham mais o fenómeno futebolístico. E vamos começar por aí, Vasco. Para muita gente foi, de facto, uma grande surpresa esta saída do Farense. O que é que aconteceu? Bem, antes de mais, depois desta longa e bonita introdução, tocaste praticamente em todos os momentos da minha carreira ligada ao futebol. Boa noite, agradecer-vos a vocês o convite, é um prazer estar aqui convosco à conversa para falar daquilo que eu mais gosto, que é o futebol. E, portanto, é um prazer. Começando pelo fim, não é? Portanto, pelo último momento da minha carreira, nomeadamente agora na veste de treinador, é algo que faço há relativamente pouco tempo, há 4, 5 anos que sou treinador. Experiência no Farense, muitas coisas boas, bonitas, gostei muito de voltar a casa porque, como disseste, eu sou de Faro, apesar que eu não nasci em Faro, eu nasci em Lisboa, mas foi só um acaso porque o médico da minha mãe na altura estava em Lisboa e fui só nascer e passar 2 dias já estava na cidade de Faro, que é de facto a minha cidade. Em relação ao Farense, aquilo que aconteceu agora mesmo há relativamente pouco tempo, ao meu despedimento, o que aconteceu foi simples, foi simplesmente um mau momento da minha equipa, em que tivemos ali 2 derrotas de seguida e a direção do clube achou que era o suficiente para me afastar do comando técnico, mas também dizer, assim como tu tens feito desde o início do programa, porque é normal que algumas pessoas não me conheçam, até porque eu não sou de Viana. Eu vivo em Viana porque casei com uma mulher de Viana e vivo em Viana do Castelo há cerca de 5 anos e gosto muito de cá estar, mas já lá vamos, depois já falamos um bocadinho de Viana, que é uma cidade que eu gosto mesmo muito. E foi isso, basicamente foi isso. Claro que, assim como há pouco tempo também tive a possibilidade de falar sobre este tema no Canal 11, como com o Cândido Costa e com outros personagens bem conhecidos do nosso futebol. É evidente que uma relação de treinador com a direção eu estive lá praticamente 1 ano, fiz meia época na época anterior e agora mais meia época este ano. Vão havendo atritos, vão havendo coisas que se concordam, que se discordam e havia de facto um pouco de desgaste, isso não vou esconder, mas não deixa de ter sido surpreendente, até para mim que estava lá dentro, este despedimento. Mas também, como disse no outro dia no Canal 11,
é futebol, não guardo qualquer tipo de, sei lá, de rancor, fiquei triste e magoado no momento, mas sei que isto faz parte do futebol, eu não fui nem o primeiro nem o último treinador que é despedido nestas condições, sei que isto acontece poucas vezes, não é um caso muito usual, mas já aconteceu, e é como eu disse, não é de ser o último. Agora é descansar, aproveitar o estar aqui em Viana, que eu gosto muito de cá estar e tenho poucas possibilidades para cá estar devido à minha profissão, aproveitar, descansar, estar com a minha família, com a minha mulher, com a minha filha, que também é outra, são duas vianenses, a minha mulher nasceu cá e a minha filha também nasceu cá, e portanto, de momento é isto. Mas em relação ainda a esta questão da tua saída do Farense, a verdade é que quando tu vais para Faro, o Farense está praticamente numa zona de descida de divisão, o ano passado, e tu acabas o campeonato em nono lugar, meio da tabela mais ou menos, fazes de facto uma recuperação fantástica com o Farense e sais no segundo lugar, que é uma zona de subida direta à Primeira Liga. E nesta altura o Farense está em quarto lugar. O que é que isto quer dizer? Primeiro que tudo dizer, sim, é verdade, eu entrei, não comecei esta época no Farense, entrei na época passada, quando o clube estava em antepenúltimo lugar, portanto, lugar de play-off para não descer, portanto teria que ir fazer um play-off com uma equipa da Liga 3 para não descer de divisão, e nós terminamos o campeonato a meio da tabela, como disseste, e a 3, 4 jornadas, salvo erro, estávamos salvos, portanto manutenção garantida. Foi um trabalho muito positivo de todos, não só meu, da equipa técnica, dos jogadores e da própria estrutura do Farense, o que nos deu aqui margem de tempo para prepararmos bem esta época, e penso que o fizemos, e tanto fizemos que andámos sempre no lugar de subida. Não conseguimos alcançar o primeiro lugar, porque realmente o Moreirense está a fazer um campeonato extraordinário e da minha parte, chapou, porque não há nada a dizer, têm feito um campeonato onde têm batido todos os recordes da segunda Liga, de vitórias, de menos derrotas, um campeonato excepcional por parte da equipa do Paulo Alves, que está claramente de parabéns. Da nossa parte, nós estávamos a fazer um campeonato em que tínhamos uma média de pontos de equipa que sobe, porque obviamente nós treinadores vamos ver isso, vamos pesquisar os campeonatos anteriores, e nós tínhamos, à minha saída, tínhamos mais pontos do que as equipas que subiram na época passada, o Rio Ave, o Casa Pia e o Chaves, tinham àquela jornada. Portanto, estávamos num percurso natural de uma equipa que luta para subir. O que torna esta situação um pouco mais ingrata para mim, e não vou dizer incompreensível, porque isto no futebol, cada ano que passa, nós vimos sempre coisas altamente excepcionais e que nos surpreendem muitas vezes pela negativa. Esta foi uma dessas vezes, mas é como eu disse há pouco, não fui o primeiro nem hei de ser o último. Isto acontece no futebol e nós treinadores temos de estar preparados para isto. Eu estava preparado, não fiquei boquiaberto com o despedimento, fiquei sim sentido, magoado, porque acho que não fazia sentido, mas é a vida. O Farense tinha ganho recentemente, penso que ao Benfica B, 5-2. Sim, nós tínhamos ganho o último jogo em casa. Vocês perdem 2 jogos seguidos fora de casa, com o Tondela e com o Torriense, ambos por 1-0. Eu diria que numa competição que é competitiva como a Liga 2, perder 2 jogos por 1-0 não é nada, digamos, e no seguimento, os dois golos em seguimento de 2 bolas paradas. Foram 2 jogos equilibrados, seja em Torres, que foi o último, como também em Tondela. Daqueles clássicos jogos de segunda Liga que pode cair para qualquer um dos lados. Nós tivemos algum azar, e esse azar que acabou em 2 derrotas, e essas 2 derrotas ditaram o meu afastamento, como já falámos. Mas, Mário, é futebol. Eu não, volto a dizer, não fico magoado, como é evidente, ainda para mais sendo Faro, sendo o Farense, que é o meu clube de infância, foi onde eu fiz a minha formação, infantis, iniciado, juvenis, depois em juvenil fui para o Sporting. É óbvio que me dói um pouco mais, mas um profissional de futebol tem que estar preparado para estas coisas. Vasco, sendo o Farense um clube histórico do futebol nacional e estando já arredado há alguns anos esta parte da Primeira Liga, nesta altura, e tu passaste muito recentemente, como estamos a falar no Farense, o Farense tem estrutura, suporta a estrutura para voltar à Primeira Liga Portuguesa? Sim, o Farense, atenção que o Farense teve há relativamente pouco tempo na Primeira Liga, teve um ano de Primeira Liga no ano da pandemia, portanto já tocou novamente esse patamar depois de muitos anos de distrital. O Farense praticamente quase que acabou e começou do zero quase, portanto distrital, campeonato nacional, CNS, segunda Liga,
e depois já subiu um ano à Primeira Liga e nesse mesmo ano desce divisão e, portanto, este agora é o segundo ano de seguida de Segunda Liga. Mas respondendo à tua pergunta, sim, claramente sim, o Farense é um clube hoje bem apetrechado, onde há capacidade económica também, portanto, a direção, quem lá está, o presidente João Rodrigues, é uma pessoa que de facto tem uma capacidade económica importante para se conseguir tocar patamares, também eles importantes, porque é verdade, e eu estou completamente de acordo, que é preciso conhecimento, é preciso sabedoria, é preciso experiência para se fazer futebol ao mais alto nível, mas também sem o lado económico nada se faz. E, portanto, o Farense nesse aspecto tem uma pessoa que tem essa capacidade, que é o presidente e é o grande investidor do Farense. A estrutura é boa, porque pronto, o Farense tem o estádio de São Luís, estruturas, agora falo de estruturas físicas. O estádio de São Luís é um estádio muito antigo, mas é um estádio com excelentes condições, um estádio capaz de oferecer um ambiente futebolístico excepcional, como poucos em Portugal, até porque conta também com uma massa adepta e um público muito presente e muito caloroso para com a equipa. Estão também a construir um centro de estágio que neste momento já tem 3 campos relevados, fora a cerca de 15 km de Faro, em São Brás de Alportel, mas ainda está em construção e vai demorar ainda alguns anos até ser finalizado, mas tem um projeto muito interessante pelas mãos. E depois também do ponto de vista das pessoas que lá estão, também já tem muita gente nos vários departamentos, como qualquer clube de Primeira Liga. Portanto, diria que sim, que o Farense, em caso de subida à Primeira Liga, está preparado para esse impacto. Exato, tocaste aí num aspecto importante, o público e os farenses, mesmo com este turbilhão digamos, do Farense andar arredado dos grandes palcos, nunca se desligou do clube, não é? Sim, e principalmente nesses anos, ali nos anos 2000, em que realmente o Farense tocou o fundo. O Farense foi sempre uma equipa que conseguiu, mesmo na Distrital, levava gente aos jogos. Há uma grande ligação do clube à cidade. E da cidade ao próprio clube, e portanto isso foi algo fundamental para que o clube pudesse realmente renascer, mas também, deixa-me dizer, porque eu gosto de ser justo nas coisas, e apesar de tudo aquilo que aconteceu agora nos últimos tempos e que me diz respeito a mim, também é muito mérito do presidente João Rodrigues, porque de facto, eu volto a dizer, sem capacidade económica e sem alguém que invista, difícil que o clube pudesse sair do estado em que estava, e portanto ele também tem esse mérito, porque de facto foi ele que pegou de uma forma decisiva para que o clube hoje pudesse ter esta saúde económica, esta capacidade para dar resposta àquilo que é a exigência de um campeonato profissional como a Segunda Liga, que do ponto de vista económico é pesado, e o retorno não é assim tão grande. Esse mesmo retorno do ponto de vista económico interessa aos clubes essencialmente quando estão na Primeira Liga. Quando estão na Primeira Liga, aí sim, os direitos televisivos, que é diria eu, a fatia principal daquilo que os clubes conseguem ganhar no futebol, e portanto, estando arredado da Primeira Liga, o Farense, diria eu, que tem mais prejuízo do que ganhos, e portanto é o presidente João Rodrigues que assume essa parte, e portanto todo o mérito vai para ele nesse sentido. Eu ia voltar um pouco atrás para falarmos, eu diria, do teu início de carreira, porque tu fizeste grande parte da formação do Sporting, foste campeão europeu de sub-18, mas nunca chegaste a jogar pelo Sporting. É verdade. Penso eu que nunca chegaste a jogar como sénior. Fui para o banco só, nunca cheguei a entrar. Naquela altura era mais difícil do que é hoje? Bem, dizer-te que é uma das mágoas que eu tenho na minha carreira, não me ter estreado pelo Sporting, porque de facto estive muito próximo de o conseguir. Eu acho que naquele período preciso em que eu lá estive era mais difícil, e tem a ver... É muito fácil de compreender. Claro que há períodos na vida dos clubes em que há uma maior aposta na formação, e o Sporting também já tinha passado por isso, portanto não é uma coisa nova, já naquela fase já era conhecida a formação do Sporting como uma formação de grande valor, até porque os históricos Aurélio Pereiras e etc., Mário Linos, o Juca, que eu apanhei lá, já faziam um grande trabalho na altura, e o Sporting já era conhecido como uma equipa, um clube que gostava de apostar na prata da casa. Naquele período que eu por lá passei, eu diria que tanto os treinadores da equipa principal como os próprios diretores desportivos que lá passaram, naquela fase não era uma fase em que houvesse grande aposta,
eu, juntamente com o Nuno Santos, que depois que é um guarda-redes, que também fez uma carreira discreta de primeira e de segunda liga, éramos os únicos jogadores da formação naquele plantel. Eu fiz praticamente um ano inteiro a treinar lá com eles e fui para o banco em 2 jogos da Liga Europa, que na altura ainda era Taça UEFA, mas nunca cheguei a entrar. Fiz alguns jogos amigáveis, isso fiz, e tive também presente, que gostei muito, que é uma recordação que guardo com muito carinho, no troféu Juan Gamper, em Barcelona Sporting, estive lá no banco e pronto, viver um rapaz de 18 anos, estar lá a viver essas experiências, para mim foi marcante e é uma recordação bonita que tenho do Sporting, mas tenho pena de não ter podido estrear no Sporting Clube Portugal. E depois vais para a Itália. Julgo que inicialmente para o Inter. Exatamente. O negócio que é feito é com o Inter de Milão, mas nunca chegas a jogar pelo Inter. É isso. Eu vou explicar. Pronto, como tu também há pouco falaste que eu fui campeão europeu de sub-18, eu tive um percurso muito, muito bom nas camadas jovens a nível de seleção. Joguei sub-17, sub-18, sub-20, sub-21, também fiz um europeu de sub-21 depois na Suíça, mas é de facto esse o sub-18 em que somos campeões em 99 na Suécia. Foi algo marcante, é também uma das recordações mais bonitas que tenho da minha carreira, e isso, obviamente, na altura catapultou-me para um patamar muito elevado, até porque eu não só fui campeão europeu, como fui assinalado como um dos melhores jogadores do torneio, e, portanto, isso abriu o apetite a muitos tubarões da Europa, nomeadamente o Inter. E na altura, como eu estava no Sporting e a utilização era escassa, nós fomos negociando com o Sporting, porque a minha vontade era ficar no Sporting, eu gostava de ficar e possivelmente ter essa oportunidade, mas as pessoas da altura nunca mostraram grande vontade, e eu na altura depois tive várias possibilidades para sair, tive muitos clubes mesmo que falaram comigo. O Inter foi aquele que nos pareceu que era a melhor proposta a todos os níveis, tanto do ponto de vista da carreira como também a nível económico, porque eu acho que isso também conta. Não sou uma pessoa que nunca fiz isso na minha carreira, seja como jogador, como treinador. Agora não é aquilo que mais me move, mas é evidente que é importante, e na altura o Inter ofereceu-me, sei lá, 7 ou 8 vezes mais do que aquilo que o Sporting me oferecia, e portanto é difícil dizer-se que não, e portanto assinei pelo Inter e depois eu já vou explicar o que é que aconteceu. Não foi emprestado, mas foi uma coisa parecida a um empréstimo. Fui para o Vicenza durante 4 anos, numa coisa que a Itália se chamava coproprietà, e que aqui em Portugal nunca existiu, e em Itália também já não existe, que era o passe do jogador passava a ser dos dois clubes, metade do Inter, metade do Vicenza, mas havia sempre um clube que tinha, digamos, poder sobre o outro, e neste caso era o Inter. Mas pronto, o Inter decidiu fazer essa divisão de passe com o Vicenza, e eu fiquei lá durante 4 anos que eu adorei. E depois houve um regresso a Portugal, quando passas pela Académica e pelo Belenenses. Pelo Belenenses, exatamente. Eu depois faço esses primeiros 4 anos, onde fiz um ano de Primeira Liga, e foi o meu primeiro ano, e foi o ano que eu menos joguei, pela idade e também pela dificuldade da situação, porque também convém recordar que eu vinha de 2 anos da Lourinhanense, que na altura era o primeiro projeto em Portugal de clube satélite do Sporting, que mais tarde veio a dar as equipas B. Eu vinha, portanto, de 2 anos dessa experiência a jogar na 2ª Divisão B em Portugal, e passei para a Série A italiana, que na altura provavelmente ainda era o melhor campeonato do mundo, e portanto o impacto foi muito grande. Joguei muito pouco nessa primeira época. O clube desce divisão nesse mesmo ano, no ano seguinte começa na Série B, e a partir daí foi se calhar algo até positivo para mim, porque foi mais fácil ganhar a titularidade, e aí joguei muito e fui feliz. Depois saio do Vicenza porque, juntamente com o meu empresário da altura, que era um empresário italiano, eu convenci-o e convenci-me a mim mesmo que se calhar para dar o salto para um patamar mais acima seria mais fácil se voltasse a Portugal. Surgiu esta possibilidade da Académica, que na altura estava na Primeira Liga, treinada pelo Mr. João Carlos Pereira. Depois, mais tarde, apanhei também o Nel Vingada. Foi um ano muitíssimo bom, onde fiz uma época muito, muito boa. Falou-se, inclusive, de uma possível chamada à seleção, até porque, na altura, o selecionador era o Scolari, e ele teve em Vicenza, um ano antes, a ver-me. Fui pré-convocado, na altura, para ir à seleção. Depois a coisa não se concretizou na convocatória final. Foi também um episódio
triste, porque todos tinham-me dito que eu seria convocado e depois acabei por não ser convocado, e era a estreia do Scolari e era um Itália-Portugal em Génova, e eu estava convencido, porque me convenceram que eu ia ser convocado e depois acabei por não ser, mas pronto. Foi um episódio também que me deixou alguma tristeza, mas pronto, ultrapassou-se, fiquei em Vicenza, fui para a Académica, onde fiz novamente uma grande época, e no ano seguinte depois vou para o Belenenses, depois de ter feito uma época muito boa na Académica, vou para o Belenenses, depois do Mr. Carlos Carvalhal me ter telefonado e me ter convencido a ir para o Belenenses, e lá faço uma época e meia, onde apanho o Carvalhal, depois saio o Carvalhal, apanho o José Coceiro, saio o Coceiro e apanho o grande Jorge Jesus, e se quiseres, a gente já falamos um bocadinho sobre ele, que é sempre alguém curioso. O JJ foi treinado por ele, e falaste ainda sobre isso no Canal 11, eu tive a ocasião de ouvir o programa, a entrevista no Canal 11, e consideras que foi alguém que te marcou muito como treinador? Sim, é um dos treinadores que foram, pelos quais eu fui treinado, porque depois há outros treinadores que eu gosto muito e que eu infelizmente não fui treinado por eles, mas tive alguns grandes treinadores, e o Jorge Jesus é sem dúvida nenhuma um deles, principalmente dos treinadores que tive aqui em Portugal. Penso que é um treinador que marca qualquer jogador, e eu disse isso no Canal 11, eu só tive com ele 6 meses, e em 6 meses só fiz 2 jogos a titular, e portanto, ou seja, eu poderia estar magoado, estar triste, achar que o treinador não percebia nada daquilo, mas não, eu reconheço-lhe que ele de facto tem, naquela altura, penso que ainda hoje é um grande treinador, mas naquela altura marcava mesmo a diferença, porque do ponto de vista tático era um treinador excepcional, e o jogador, e isto quando digo o jogador não digo só eu, era a opinião comum de todos, ou de 90 e muitos % do plantel, que de facto com ele cresce como jogador, e a equipa também melhora, porque ele de facto era um grande treinador naquela altura, e volto a dizer, e provavelmente hoje ainda será melhor. Só para concluir esta etapa italiana, digamos assim, o que é que te ajudou na passagem como jogador por Itália, e depois de Académica e Belenenses há esse regresso para Padova, Ascoli e uma série de clubes onde concluíste a carreira em Itália? O que é que isso trouxe de facto em termos de conhecimento? Porque o futebol italiano tinha características muito especiais, não é? Falava-se, há uns anos atrás falava-se no Catenaccio, mas hoje em dia, e foi evoluindo, digamos, um pouco, mas durante muitos anos foi o melhor campeonato, foi considerado o melhor campeonato da Europa. Depois teve ali uma quebra. O que é que isso te ajudou, essa experiência, o que é que te trouxe de facto de novo? Ajudou-me muito, aprendi muito a Itália. Eu tive 14 épocas em Itália, são muitas. Apanhei lá também grandes mestres do futebol, portanto, outros treinadores com os quais também aprendi muito. E, de facto, o futebol italiano é dos melhores do mundo. Hoje provavelmente não é o melhor do mundo, como já foi, mas continua a ser um campeonato excepcional. É um país, eu digo sempre isto, é um país de futebol, assim como nós somos, como a Espanha, a Inglaterra. É um país que já ganhou... Penso eu, a seguir ao Brasil, é a Itália, a Alemanha, que tem mais campeonatos do mundo ganhos, não é? Tem dois europeus também, portanto é um grande país de futebol. Atravessou ali um pouco uma crise económica e de identidade também. Penso que hoje o futebol italiano está em plena recuperação, mas aprendi muito, até porque eu penso que para mim hoje, enquanto treinador, consigo conjugar aqui 2 grandes escolas, a escola italiana e aquilo que aprendi, e a escola portuguesa, porque também passei muitos anos cá em Portugal, seja na formação, seja depois também como jogador sénior, também passei alguns anos, depois como treinador fiz metade da formação em Itália, outra metade fiz em Portugal, portanto o que eu tento é beber destas 2 grandes escolas futebolísticas que são Portugal e a Itália, mas de facto a Itália para mim é um marco, porque foi o país, eu acabei por fazer mais futebol sénior em Itália do que em Portugal, e portanto grande parte da aprendizagem que fiz e que tenho, e do conhecimento que tenho, é de lá. Depois desta, digamos, viagem pelos teus tempos de jogador, já com algumas pinceladas sobre a carreira como treinador, vamos recuar aqui um pouco nos anos e lembrar, digamos, a tua primeira experiência como treinador de futebol, que foi no Vianense. É verdade. Eu diria que de uma forma surpreendente apareces como treinador do Sub-19 durante um curto período de tempo. Sim. É verdade. Quando tu já tinhas esse objetivo de ser treinador de futebol, como é que apareces? Estavas em Viana e, portanto, como é que aparece esse convite para treinar o Vianense?
Foi assim, então, eu desde muito cedo que decidi que queria ser treinador. Eu aos meus 24 anos apaixonei-me pela função do treinador, porque apanhei um treinador que se chama Beppe Iacchini, em Itália, foi ainda antes de apanhar o Jesus, que me mostrou o quanto um treinador pode ser influente numa equipa. E aquilo, positivamente. E aquilo mexeu comigo, eu achei tudo aquilo muito interessante, e a forma de treinar dele e a influência que ele conseguia ter sobre a minha prestação individual e também sobre a prestação coletiva da equipa. E a partir daí comecei a olhar para o trabalho dos meus treinadores com um olhar muito atento, muito interessado, o que me levou depois até ao último ano da minha carreira, onde eu já estava muito motivado para ser treinador. Eu gostava muito de jogar e gostava de ter continuado a jogar mais, mas a vontade de ser treinador era tanta que eu terminei a carreira, vim para Portugal, com a minha mulher decidimos vir viver para Viena, porque ela é de cá, porque esta é uma cidade muito bonita e eu gosto muito de Viena, sempre, desde que cá venho, que me apaixonei, digamos assim, por esta cidade, porque de facto é uma cidade muito bonita e onde se vive muito bem, e também porque já pensava em ser treinador e pensei, na Zona Norte, eu diria 80% dos clubes em Portugal estão aqui concentrados no norte do país e, portanto, do ponto de vista profissional, seria também mais fácil para mim se tivesse a base familiar cá. Estava em Viena e através de alguns contactos, dos poucos contactos que eu tinha cá em Viena, de pessoas que fui conhecendo ao longo destes anos de convivência com a minha mulher e de pessoas que fui conhecendo, amigos e familiares dela, consegui saber que o treinador do Sub-19 do Vianense, no ano em que eu volto a Portugal, que esse treinador tinha saído e que o Vianense estava à procura de um treinador. E eu pensei, esta é a minha oportunidade, portanto, vou tentar. E consegui, através de alguns contactos, consegui ser um dos candidatos e depois o Vianense, através do presidente, decidiram fazer uma pequena entrevista, uma pequena conversa e decidiram escolher-me. Eu aceitei e foi essa a minha primeira grande experiência enquanto treinador e foi onde nós nos conhecemos e onde tive também o prazer de trabalhar contigo lá naquela equipa. Foi de facto um curto período e foi, já agora para esclarecer o que aconteceu na altura, aquilo foi um ponto importante para mim, não só por ser o primeiro, mas porque aquela primeira experiência serviu-me para eu perceber se era mesmo isto que eu queria fazer ou não. E de facto serviu. Mesmo tendo tido coisas negativas, eu fiquei convencidíssimo, eu quero ser treinador. Tirei as dúvidas todas, eu queria, porque uma coisa era nós pensarmos que somos capazes, outra coisa depois é chegar lá, sentar-se no lugar e começares a trabalhar e veres como é que é, e deu para eu perceber isso, deu para eu ter ainda mais certeza que eu queria ser treinador, mas na altura o Vianense a equipa sénior estava na Distrital, se te lembras, o clube não estava num momento muito bom, mas não foi por isso que eu decidi afastar-me, mas o contexto, para quem vinha de um contexto de futebol altamente profissional como é o italiano, e obviamente com as limitações que o próprio clube tinha na altura, não foi fácil também, acredito eu. Eu digo-te, o que me levou claramente a querer-me afastar, e eu na altura falei com o presidente e agradeci a oportunidade, porque de facto deram-me uma oportunidade e foi a partir daí... é a primeira vez que estamos a falar sobre isso, ou que tens a possibilidade de falar sobre essa situação. Não, eu Vianense só tenho a agradecer pela oportunidade, porque é normal que o Vianense tivesse também na altura algumas dúvidas em relação a mim, porque eu nunca tinha treinado ninguém, porque eu tive muito tempo fora de Portugal, porque eu nem sequer sou de cá de Viana e, portanto, conhecia muito pouca gente na altura, portanto, era normal que houvesse algumas dúvidas em relação a mim, mas a minha saída fui eu que a decidi, fui eu que pedi ao presidente para sair, porque o percurso da equipa não estava a ser grande coisa, como tu te recordas, mas o que eu senti foi que, em termos da mentalidade dos jogadores, e estamos a falar de jogadores entre os 17, 18, 19 anos, num patamar pré-sénior, portanto, a partir dali vão ou jogar numa equipa B ou numa equipa de sub-23 ou para a equipa sénior. E eu sentia, e a culpa não é deles, a culpa é do contexto onde se cresce, que era uma mentalidade muito amadora, e eu, desde os meus 11 anos até ter terminado,
trabalhei sempre em contextos profissionais, onde aquela mentalidade para mim era estranha. E era muito difícil pedir algo mais àqueles jogadores, àqueles atletas. E atenção, havia lá jogadores com qualidade técnica, física, mas o problema estava mais na raiz, ou seja, a parte mental, a mentalidade de querer chegar a ser jogador de futebol, o querer chegar à equipa principal do Vianense. Havia muito pouco esse desejo, esse sonho, e eu, que era um treinador que estava a começar cheio de sonhos e que queria tudo e mais alguma coisa, eu via que daqueles atletas era difícil. Mas, volto a dizer, não por falta de qualidade, mas falta acima de tudo da mentalidade. E isso, atletas que com 17, 18, 19 não têm isso, dificilmente um treinador consegue incutir isso nessa idade. Tem que ser logo, ou seja, uma mentalidade que começa logo muito cedo para depois poder-se chegar a um patamar em que já estás praticamente preparado para abraçar um projeto numa equipa sénior. Foi uma experiência, foi a tua primeira experiência, e depois há também uma experiência como adjunto no Vila Franquense, adjunto do Vasco Matos, antes de assumir o cargo de técnico principal no Olhanense. Portanto, essa passagem também ajudou um bocadinho como adjunto? Sem dúvida. Tudo aquilo que eu vivi ajudou, seja até nos momentos maus nós aprendemos muitas coisas, aquilo que não devemos fazer, aquilo que podemos melhorar. Nesse caso, a situação do Vasco, o Vasco era um treinador e ele neste momento é adjunto do Filipe Martins no Casa Pia, tem feito um trabalho excepcional. O Vasco estava a ter muito sucesso no Vila Franquense. O Vasco, para quem não sabe também, é um amigo de longa data com o qual eu joguei nas camadas jovens do Sporting e, portanto, a nossa amizade vem desde esses tempos. Ele estava a fazer um bom percurso, procurava mais alguém para enriquecer um pouco ali a equipa técnica dele. Eu estava mortinho por abraçar esses projetos de participar em campeonatos um pouco mais importantes. Na altura, o Vila Franquense estava a disputar o CNS, na altura ainda era CNS, mas com bons resultados e com o objetivo de tentar subir à segunda Liga, e eu investi no meu percurso, porque fui para Vila Franca, deixei aqui a minha mulher e a minha filha, fui ganhar 0 euros, fui para adjunto do Vasco porque eu queria muito ser treinador e foi uma despesa que valeu a pena, foi como investir na minha formação. Fui para lá, abracei esse projeto, foi importante e foi também importante para que depois, uns meses depois, eu tivesse o convite para ir para o Olhanense, porque se eu não tivesse a trabalhar como adjunto do Vasco, de certeza absoluta que esse convite não tinha aparecido, e foi determinante para o que aconteceu a seguir. Para tentarmos também percorrer um pouco todo este percurso, digamos assim, ou conhecer este percurso, ao Olhanense, que é um projeto onde tu tens excelentes resultados, que não é concluído, uma vez que, entretanto, aparece o Braga B. Exato. Eu entro também no Olhanense a meio da época. Curiosidade, apesar de Olhão ser a 9 km de Faro e ser um clube rival histórico do Farense, mas eu não vou para o Olhanense por nenhum contacto meu com pessoas do Algarve. Eu vou para o Olhanense pela minha ligação à Itália, porque a SAD do Olhanense era italiana, tinha algumas pessoas com as quais eu tinha amigos em comum, e a partir daí nasceram alguns contactos, e quando eles sentiram que era a oportunidade de mudar de treinador, decidiram apostar em mim, porque eu estava a trabalhar no Vila Franquense, porque se eu não estivesse a trabalhar, lá está, essa oportunidade provavelmente nunca tinha aparecido, e eu faço uma primeira meia época, sensivelmente desde janeiro, fevereiro, não me recordo bem, até ao final da época, uma época muito boa, e depois começo a época seguinte, onde também as coisas correm muitíssimo bem, e chegamos a dezembro, praticamente ali muito próximo do Natal, e o Rubén Amorim, que era o treinador da equipa B do Braga, vai para a equipa principal do Braga, e o Vasco Faísca vai para a equipa B do Braga. Tu vais para o lugar do Rubén Amorim, exatamente, o Rubén que tem hoje o impacto que tem no futebol português, foi campeão pelo Sporting, fez também de facto um excelente trabalho em Braga. Tens esse peso, digamos assim, de substituir o Rubén, que também tinha feito um percurso sensacional na equipa B do Braga, e consegues resultados interessantes em Braga, mas depois há sempre aqueles momentos em que as coisas acabam por não acontecer. Eu fiz uma época e meia em Braga, fiz essa meia época quando o Rubén sai, mas depois chega a pandemia e o campeonato para, e depois só voltamos na época seguinte. Eu faço praticamente uma época e 2 meses, foi mais ou menos isso que fiz quando fui para a equipa B para substituir o Rubén.
e quando digo nós, equipa técnica, porque a minha equipa técnica tem-me acompanhado desde Olhão até hoje, até agora ao Farense. Aliás, todos juntos, refere-se, o Flávio trabalha Soares, contigo desde o Vianense. Desde o Vianense, Flávio Soares. Flávio Soares, que é aqui de Viana, e que tem-me acompanhado sempre. Fizemos um grande trabalho em Braga. Aliás, para tu perceberes como a percepção das coisas às vezes influencia-nos a termos uma opinião diferente. Lá está, tu falaste do caso do Ruben. O trabalho que nós fizemos no Braga foi superior ao que o Rubén Amorim fez na equipa B. Mas depois também há a questão das oportunidades, há a questão de surgir a tal oportunidade. Eu estive lá, as coisas foram correndo bastante bem, mas infelizmente a chamada para a equipa A, e digo isto infelizmente porque de facto ali no Braga acontece com alguma regularidade treinadores da equipa B ou do Sub-23 serem promovidos para a equipa principal. Nós fomos fazendo um trabalho muitíssimo bom, essa chamada nunca aconteceu e foi acontecendo com outros treinadores, nomeadamente com o Ruben, agora com o Arthur Jorge, o Custódio também. Mas no meu caso, de certeza que não aconteceu, não pelos maus resultados, porque os nossos resultados foram muitíssimo bons. Conseguimos também, para além das muitas vitórias que tivemos, e conseguimos uma coisa que a mim dá muito prazer, que conseguimos no Olhanense e no Braga, que é sermos o melhor ataque de Portugal em dois anos consecutivos em 2 clubes diferentes, mas quando digo melhor ataque não é só do CNS, era de todos os campeonatos nacionais, conseguimos isso lá em Braga, e depois em Braga na equipa B, sendo que o principal objetivo é o potenciar jogadores e promover jogadores à equipa A. Isso também aconteceu com muitos jogadores que passaram por nós, nomeadamente o Vitinha, que começa comigo na equipa B, onde ele faz 10 jogos, 10 golos, e depois vai para a equipa principal e nunca mais vimos o Vitinha. Nesse ano o Braga B fazia parte contra o Vianense. Da equipa, ou melhor, fazia parte do campeonato com o Vianense. É verdade. Na altura, até no jogo de cá, não vieste, estavas com não, é verdade, uma curiosidade que também nunca mais me vou esquecer, porque estávamos ainda em pandemia, apesar do campeonato já estar a decorrer, aconteceu uma coisa incrível. Fiquei com muita pena de não poder vir cá a Viana orientar a minha equipa, mas por outro lado, uma curiosidade, orientei a minha equipa sentado no meu sofá em casa. Porquê? Porque eu tinha tido um contacto de risco, eu não estava infectado na altura, cheguei a estar depois muito mais tarde, mas nessa altura não estava, mas os contactos de risco nessa altura, nessa fase, tinha que se ficar 2 semanas em casa. E eu fiquei em casa a ver o jogo pela televisão e fui orientando a equipa, sentadinho no sofá, e correu bem, porque ganhámos. mas foi interessante. Penso 4-0. 4-0, exatamente. Num jogo não foi fácil. Não foi fácil. Não foi, mas a nossa equipa esse ano estava muito forte. O Vitinho jogou esse jogo. Jogou. O Vitinho jogou esse jogo. Entretanto, há a passagem pelo Alverca também, depois do Braga. Não estás lá muito tempo, não foi uma passagem fácil pelo Alverca. Repara, aí foi mesmo muito curto. Tive só 4 jogos do campeonato, mais 2 da taça. Em 6 jogos fizemos 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E mais uma vez a sorte não me sorriu. Neste caso, penso que mais do que em qualquer uma das outras situações, foi um bocadinho de incompatibilidade da minha parte com uma pessoa que lá estava na altura. Não vale a pena estar agora aqui a tocar em nomes, porque isso também já passou, mas de facto houve ali incompatibilidade profissional e pessoal, e entenderam ambas as partes que era melhor seguirmos caminhos diferentes, e foi o que aconteceu, mas para mim foi o melhor que aconteceu, porque depois surgiu... Mas também porque se calhar na altura já o objetivo era ter o treinador que veio depois mais tarde para te substituir. É muito provável, que era o Argel, é muito provável, porque eu sou mandado embora depois de um empate em casa e depois do Argel, que estava a trabalhar no Brasil, ter sido despedido na semana anterior, penso eu. Portanto, eles tiveram a possibilidade de contratar o Argel, porque o Argel na altura estava empregado. A partir do momento em que ele deixou de estar, provavelmente passou a ser um objetivo para eles, e ok, mais uma vez, aceito, faz parte do futebol, mas repara, aconteceu isso, mas passado pouco tempo aconteceu uma oportunidade muito melhor para a minha carreira, uma coisa que eu, melhor no sentido profissional, ir trabalhar para um clube de segunda liga, e ainda para mais ser o clube da minha terra. E já agora essa nota curiosa, que o Alverca hoje em dia é orientado por um técnico de Viana do Castelo, que é o Leandro Pires, que foi ocupar o lugar do Argel. Bom, vamos também
ter aqui o Vasco para abordar outras questões ligadas ao futebol, mas para já temos aqui mais alguns dados para avançar. Exato, estamos a caminhar já passos largos para o final desta nossa emissão da Viana Cidade do Desporto. Vamos só aqui dar um salto rapidamente aos campeonatos distritais da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Está em andamento o campeonato distrital da 2ª Divisão, começou agora a segunda fase, a fase decisiva, onde se vai lutar pela subida ao campeonato principal da Associação de Futebol de Viana. Estamos com a segunda jornada cumprida, Melgacense na frente isolado, já com 6 pontos, em 2 jogos, 2 vitórias. A jornada que se segue é a terceira jornada, com os jogos Arcozelo-Condor, Deucriste, Adecas e Vila Fria Reianos e Anais Melgacense. São os jogos que se realizam, todos eles este domingo às 3 da tarde. Na primeira divisão distrital, nada de novo. No topo da classificação, o Limianos, Atlético dos Arcos e Vitorino de Piens, os 3 primeiros venceram na jornada do passado fim de semana. O Limianos ganhou em Vila Praia de Âncora 3-0 ao Âncora Praia. O Atlético dos Arcos, em Ponta Barca, venceu 3-2 e o Vitorino de Piens 4-2 na faixa. Mário, nada de novo aqui nesta primeira divisão distrital, no que toca ao topo da tabela classificativa, sendo que o Limianos continua isolado na frente com 56 pontos. Sim, o Limianos... 58, peço desculpa. O Limianos cumpriu a sua obrigação de ganhar, de alguma forma, em Âncora, por números claros. O Atlético teve mais dificuldades, ganhou na Ponta Barca e, tal como nós dissemos aqui na passada sexta-feira, confirmou-se essa informação de que Jaime Barreiro foi o nome escolhido para substituir Paulo Almeida no comando técnico da formação do Atlético dos Arcos. Teve uma entrada a ganhar numa partida difícil, num derby entre Ponta Barca e Atlético dos Arcos, e a luta vai manter-se, julgo que até a final do campeonato. Tanto o Limianos como o Atlético dos Arcos são claramente as equipas que querem lutar pela subida da divisão, e o confronto direto que vai haver dentro de 2 ou 3 jornadas pode ser decisivo quanto a essa definição. Muito bem, 23ª jornada marcada para este fim de semana. Amanhã temos um jogo antecipado, o Valenciano, os Torrienses. Depois, no domingo, totalidade dos jogos: Castelense, Âncora Praia, Limianos, o líder, recebe o Ponta Barca, o Cardelense joga em casa com o Cerveira, Corrilhã, Távora, Vitorino de Piens, Neves, Campos, Chafé, Lenheses, Sporting Ourense e Atlético dos Arcos, Faxense. São jogos que se seguem nesta primeira divisão distrital. 23ª jornada, jogos quase todos no domingo, à exceção então desse Valenciano, os Torrienses, que é amanhã. No Campeonato de Portugal, Viarense na frente, voltou a perder pontos, ou se calhar a ganhar. As contas irão ser feitas no fim. Viarense ganhou um ponto. Exatamente, o Viarense acabou por empatar em Brito a 0 na jornada do fim de semana que passou. O Amarante também ganhou 4-2 ao Desportivo de Monção, mantém-se na perseguição. O Tirsense é que de terceiro caiu para o 5º lugar depois da derrota. Viarense aqui, apesar do Amarante se aproximar, vê o Tirsense mais longe. Sim, de alguma forma a jornada pesa, embora o empate do Vianense no terreno do Brito a 0 bolas, acabou por ser positivo, uma vez que passou para 11 pontos a vantagem em relação ao terceiro lugar, sendo que os 2 primeiros garantem o acesso à segunda fase da competição, onde se vai discutir o acesso à Liga 3 na próxima temporada. O Vianense tinha 10 pontos de vantagem para o Tirsense, passou agora a ter 11 para o terceiro, que é o Brito, e por isso mesmo eu julgo que com maior ou menor dificuldade o Vianense vai garantir dentro de 1 ou 2 jornadas o acesso à segunda fase da competição. Agora poderá estar em causa a questão do primeiro lugar nesta Série A. O Vianense já teve uma vantagem maior sobre o Amarante, nesta altura tem apenas 3 pontos sobre a formação amarantina, o que quer dizer que o confronto direto entre os dois, que será dentro de 2 ou 3 jornadas em Viana do Castelo, recordando que na primeira volta o Viana se ganhou em Amarante por 4 bolas a 0, esse jogo pode ser decisivo, mas quanto à presença, digamos, na fase final, penso que não vai haver novidades. O Vianense vai garantir a passagem à segunda fase e tudo indica que o Amarante seja a equipa que vai acompanhar a formação de Viana do Castelo, juntando-se às 2 equipas da Série B, onde aí a luta é um pouco mais intensa, porque há várias equipas com hipóteses. Há o Salgueiros, ao Lourosa, há o Rebordosa, o próprio Beira-Mar, o Marítimo, são equipas que ainda podem, digamos, colocar-se entre esses 2 primeiros lugares.
Vamos ver o que é que nos vai trazer então este campeonato de Portugal. Vianense na frente, 43 pontos, Amarante segundo, 40 pontos, e este fim de semana Vianense joga já amanhã, jogo antecipado, a jornada 21, em casa frente ao Maria da Fonte que derrotou o Tirsense na semana passada. É um jogo em que o Vianense obviamente parte como favorito. O Maria da Fonte ocupa o 12º lugar, está em zona de despromoção, tem vindo a fazer uma boa recuperação, é verdade, com a mudança no comando técnico, também com alguns reforços que a equipa da Póvoa de Lourinhos foi conseguindo nesta reta final do campeonato, mas a verdade é que ainda está em zona de despromoção. Joga aqui uma cartada importante, é um jogo sempre complicado, um jogo onde, apesar de tudo, o fator casa penso que pode vir a ser determinante para a formação de Viana do Castelo. Muito bem, 21ª jornada do Campeonato de Portugal. Amanhã, sábado, esse Vianense Maria da Fonte, para acompanhar em direto aqui na Rádio Geice e também nas redes sociais, com transmissão no Facebook. Depois, no domingo, Juventude Pedras Salgadas Amarante, Merlinense Bragança, Vilar de Perdizes Domiense, Vila Miã Brito, Tirsense Pavidém e Desportivo de Monção São Martinho. São os jogos que se seguem neste Campeonato de Portugal. E nós, Mário, estamos a seguir para o final desta nossa emissão. Só para concluir com o Vasco, penso que haveria aqui mais coisas para a gente poder falar, mas o tempo é limitado, como é sabido. E já aceleramos aqui nos campeonatos. Exatamente, e já aceleramos um bocadinho, mas de qualquer forma, Vasco, não te poderia deixar de colocar a questão em relação ao Vianense, porque é um clube, não é da tua cidade, mas é, digamos, a tua segunda cidade, se assim se pode dizer, nesta altura, porque é aqui que estás a residir. Como é que vês este projeto do Vianense e um Vianense líder desta Série A e a tentar lutar pelo acesso à Liga 3? Olha, com muita felicidade, tenho visto que o Vianense tem liderado praticamente desde o início do campeonato até agora e continua a manter essa mesma liderança. Ficaria muito feliz se o Vianense subisse de divisão. Penso que esta cidade, não é questão da cidade merecer ou deixar de merecer, é uma cidade que tem dimensão para ter um clube numa divisão superior, e se subir vai para a Liga 3, mas se calhar a Liga 3 ainda seria curta para uma cidade desta dimensão, de uma região vasta como é o Alto Minho. Penso que era bonito, penso que desde que eu aqui vivo nunca tive a possibilidade de ir ver jogos de futebol aqui em Viana, de bons campeonatos. Eu penso que há aqui muita gente também sedenta desse tipo de futebol e ficaria muito feliz. Mas como tu e vocês estavam aqui a falar e a explicar a situação, o Vianense agora ainda tem que ir jogar, para já manter esta posição e depois ir jogar essa fase final para tentar a subida. Ainda falta campeonato. Vou estar aqui a torcer para que o Vianense suba. Aliás, possivelmente amanhã vou ver o jogo, ainda não vi este Vianense jogar e se calhar vou ver este jogo, visto que cá estou e gostava de o fazer. E dizer-vos também uma curiosidade em relação ao Mr. Carlos Fernandes, que pois eu ia-te perguntar a questão sobre... Ia chegar lá porque eu ia-te perguntar exatamente em relação ao Carlos Fernandes. Ele também foi jogador do Sporting, penso também houve ali... Não, nós nunca jogámos juntos, mas cruzámos. Ele é 2 anos mais velho do que eu, quando ele era júnior eu era juvenil, mas temos um percurso onde passámos por muitos clubes que ele passou, que eu também passei. Ou seja, ele jogou no Sporting, jogou na Lourinhã, que eu também joguei. No Belenenses? Ele jogou no Belenenses, eu também joguei. Ele jogou no Farense, ele jogou no Braga, eu fui treinador no Braga. Ele jogou no Olhanense, eu fui treinador no Olhanense. Ou seja, temos aqui muitos clubes em comum. Ele foi lateral esquerdo, eu joguei a central e a lateral esquerdo. É uma pessoa que tem aqui várias coisas em comum comigo, mas não é uma pessoa que eu falo, mas claro que sei quem é, e ele sabe quem eu sou. Cruzámos principalmente nos anos de formação. Durante este período nunca tive esta ocasião de falar com ele? Não, mas volto a dizer, estou muito, muito contente e espero que o Vianense possa subir e amanhã vou lá estar nas bancadas a torcer. Em relação ao teu futuro, e para concluir, o que é que estás à espera? Naturalmente que apareça algum projeto interessante, e acredito que o trabalho que fizeste, sobretudo neste ano e meio, ou um ano em Faro, possa servir, digamos, como montra para aquilo que pode vir a acontecer no futuro próximo? Sim, penso que o trabalho foi bastante positivo e, portanto, está aos olhos de todas as pessoas que vivem deste fenómeno futebolístico e social, porque há pouco falámos do fenómeno desportivo. Eu penso que o futebol não é só um fenómeno desportivo, é um fenómeno social das nossas sociedades aqui do mundo ocidental, essencialmente. É um fenómeno que
que continua a crescer. Mas dito isto, sim, estou à espera. Penso que foi um bom trabalho. Mesmo para trás tenho tido trabalhos muito positivos, no Olhanense, no Braga. O do Alverca nem tive tempo para poder ser avaliado como deve de ser, portanto esse praticamente nem conta. E aqui no Farense foi um ano muito positivo e, portanto, agora é esperar. Já tive uma ou outra abordagem, achei que não era aquilo que estava à procura. É esperar e irá acontecer aquilo que eu quero, que é encontrar um projeto interessante, que pode ser uma segunda liga, pode ser uma primeira liga. Vamos ver o que aí vem, mas sempre com a mesma paixão, porque eu sou essencialmente um homem apaixonado pelo futebol e, portanto, sei que é esse o meu caminho. Pela minha parte, agradeço-te a presença e foi um prazer estar contigo aqui. Obrigado pelo convite. E espero que continues a ter sucesso na tua carreira como treinador de futebol. Muito obrigado e boa noite. Obrigado. Vasco Faísca foi o nosso convidado de hoje na emissão do Viana Cidade do Desporto. Nós terminamos por hoje, lembrando apenas que amanhã estaremos no estádio Dr. José de Matos a acompanhar esse Vianense Maria da Fonte do Campeonato de Portugal, com o relato do Mário Gonçalves, também transmitido esse jogo no Facebook da Rádio Geice. Eu sou Pedro Xavier, em meu nome e em nome de toda esta vastíssima equipa me despeço, desejo-lhe a continuação de uma ótima noite de sexta-feira, um excelente fim de semana, onde e com quem quer que esteja. Saudações desportivas. Boa noite e até à próxima. Geice FM.